da palestrante. Daremos início, portanto, à primeira palestra, que tem o tema Economia Circular, Soluções em um Mundo 4.0, a cargo da palestrante, a doutora Priscila Rodrigues Gomes, ela que é engenheira ambiental, pesquisadora e docente, mestre e doutora em Ciências da Engenharia Ambiental pela USP, multiplicadora regional do Núcleo de Economia Circular Paraná, especialista em avaliação de sustentabilidade e gestão ambiental, pós-doutoranda em Economia Circular, Universidade Positivo, Curitiba, Paraná. Com a palavra, palestrante, engenheira Priscila. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço muito a oportunidade, fiquei lisonjeada com o convite. É uma boa oportunidade para a academia, né, de incentivo à pesquisa, poder estar atuando pela educação, na formatação e na evolução de engenheiros e da indústria, por meio da divulgação do nosso conhecimento, né, contribuir de forma direta com a sociedade por meio dos eventos. Então, fico muito feliz da notoriedade do evento e a gente poder estar participando, representando a ciência, né? E a evolução desta num tema tão importante quanto a economia circular. Como objetivo para a noite de hoje, a ideia é que a gente consiga entender como se dá a transição linear para a transição de efetivação da economia circular, as oportunidades e as barreiras que a gente vai encontrar isso em nível de indústria, para a implementação das práticas em economia circular e como que a gente poderia estar criando melhores processos e design de novos produtos para conseguir modelos de negócios oportunistas nessa nova situação. Contextualizar bem rápido, a maioria já dentro da mídia tem conhecimento sobre as discussões que nós temos de sustentabilidade em nível global, e essa agenda criada de uma forma universal, hoje baseada no ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que abrange aproximadamente 169 metas bem ambiciosas, inclusive, né? Decorre de igualdade de gênero, redução da pobreza. A intenção da economia circular com relação à sustentabilidade em discussão é possibilitar como ferramental o alcance desses objetivos sustentáveis em várias abordagens, né, em nível micro, macro, meso, ou seja, dentro da discussão da gestão, para políticas públicas, para a formação de novas regulamentações, para atuações de tecnologias dentro do sistema produtivo. Então, acaba que a economia circular possibilita o alcance de algumas dessas metas, né? E, para isso, eu gostaria de relembrar o que seria a diferença entre economia circular e economia linear, relembrar o que seria essa visão linear, né? Então, nós temos uma formatação de produção e consumo hoje, retilíneo, na ideia de extração, transformação, ou processo da matéria-prima em produtos, e o descarte. Então, nada mais é do que a gente tem uma exploração excessiva no início do sistema, acarretando uma demanda gigante de recursos finitos para a produção e uma subutilização desses recursos ou desses produtos, fazendo o descarte sem revidá-lo como uma reutilização dentro de um ciclo. Exatamente essa palavra ciclo é o que vai adjetivar a economia circular. Então, a economia circular, ela é baseada em algo contínuo, por meio de fluxo de materiais e de energia, e ela é regenerativa ou restaurativa. Então, a ideia é não ter resíduos, né? A ideia é que se elimine o substantivo resíduo para que ele seja verificado ou evidenciado como um insumo.
e seja reaproveitado dentro do ciclo produtivo novamente. Isso no sistema fechado internamente na indústria ou por meio da utilização de outras indústrias, formando, então, uma cadeia de simbiose que a gente chama, simbiose industrial, reaproveitamento entre várias organizações. A vantagem que nós temos em relação a isso hoje seriam várias, desde benefícios nitidamente claros, se a gente tem menos resíduos, nós temos menos impactos ambientais, e para nível empresarial, nós temos uma menor demanda de recursos naturais, uma também diminuição de consumo de energia ou de outras fontes finitas, como água. E nós podemos também visualizar um aumento de receita para essas empresas que vão estar inovando com essas tecnologias e uma agregação na cadeia de valor por meio de conhecimento desses novos produtos e indução dos seus clientes. Então, vou explicar para vocês um pouquinho como funciona os princípios da economia circular hoje. A ideia, ela não é tão vaga ou tão inocente a ponto de dizermos que é algo transitório ou algo não aplicável ainda colocado em prática, porque muitas vezes nós não conseguimos evidenciá-la no dia a dia. Mas existe também a ocorrência de algumas empresas já estarem realizando a economia circular e não saberem disso. Então, existe uma ambiguidade, né? Muitos não sabem o que é e outros acreditam que estejam fazendo e confundem a economia circular com o conceito de sustentabilidade. Bom, a economia circular, nesse sentido, ela vem com os princípios ecológicos para embasamento. Então, nós teríamos que entender como que funciona o sistema natural, um sistema humano, um sistema vivo, e fazer uma analogia com esse sistema para poder estar realizando nossas projeções em nível micro, nível meso ou nível macro, ou seja, para poder fazer a projeção dos produtos para que eles sejam utilizados o maior tempo possível dentro da sua cadeia de ciclo de vida. E como seriam esses princípios dos sistemas naturais? Em primeira mão, a gente já pode citar que, num sistema natural, a gente não tem resíduo, né? Então, num ciclo geoquímico, por exemplo, se a gente for visualizar uma figura que nós temos aqui acima, nós vamos sempre ter a reciclagem de nutrientes, compostos gasosos, efluentes, por meio da depuração em relação ao que os componentes ambientais conseguem por sua capacidade. A ideia é a mesma na indústria, né? O princípio é que a gente consiga fazer a mesma coisa que um sistema natural dentro de um sistema industrial. Então, mantendo esses ciclos, a gente vai entender que, uma vez que você tem um resíduo dentro de um sistema natural, ele vai ser, por exemplo, nutriente para um outro organismo vivo, né? Por exemplo, se um animal morre, nós temos a possibilidade de nutrir o solo por meio da decomposição dessa matéria orgânica, né? A mesma coisa no pensamento da economia circular. Um outro embasamento que nós temos é a questão da energia. Então, no sistema natural, nós temos a energia renovável, que seria a base solar. Da mesma forma, a gente busca, na economia circular, fazer o biobased, ou seja, se embasar dentro de uma fonte renovável de energia para conseguir continuidade dentro de um fluxo cíclico. E, nesse sentido, existe uma fundação que apresenta um diagrama chamado diagrama de borboleta. Ela, denominada Fundação Ellen MacArthur, ela é muito reconhecida dentro da temática de economia circular, internacionalmente, em especial na Europa, porque ela foi uma das primeiras que contribuiu com publicações e a indicação de algumas práticas em nível de indústria e para possibilidades de políticas, de elaboração de regulamentações. Tanto que na Europa a gente tem uma ascensão na temática de economia circular e até em nível de regulamentações e programas, em nível de governança. E isso faz com que a gente consiga se embasar por meio desse diagrama da Ellen MacArthur
para facilitar um pouco mais o entendimento do que seria esses sistemas humanos ou naturais evidenciados como uma analogia para um sistema de indústria. Então, nós vamos ter ciclos técnicos em verde e ciclos biológicos no azul. Então, nada mais que mostrando que nos ciclos biológicos, nós vamos conseguir recuperar ou reutilizar o nosso resíduo, por exemplo, pela decomposição, fechando o ciclo. No caso de um nível técnico, de uma análise técnica, a gente consegue colocar práticas de implementação, tentando a mesma coisa, mas por meio não da decomposição, mas sim do reuso, da remanufatura, do reprocesso e, por último sentido, em última escala, pela reciclagem. Por isso, a economia circular, ela vem numa dependência de outros preceitos. E aí nós encontramos a ecologia industrial possibilitando o desenvolvimento da economia circular. Então, a ecologia industrial, ela traz ferramental, métodos, procedimentos e conceitos para que consigamos fazer com que o sistema industrial replique o que o sistema natural já faz por si só. Veja só que a ecologia industrial, ela nada mais é como uma metáfora biológica. Então, ela visualiza que o metabolismo industrial é próximo, parecido com o metabolismo natural, no sentido de que, no metabolismo industrial, nós temos produtores, que vão trazer aí a matéria-prima, como minerais, combustíveis, agricultura. Vamos ter os consumidores, o sistema industrial por si só para processar e elaborar os produtos, e nós mesmos, né, como consumidores diretos, a sociedade, e os recicladores, que hoje nós temos os tratamentos de resíduo ou a cadeia do lixo, né, que seria uma nova indústria que está em ascensão. Isso em proximidade com o metabolismo natural, que temos os produtores, que seriam as plantas, por exemplo, os heterótrofos, nós teríamos, os autótrofos, nós teríamos consumidores, que seriam os heterótrofos, ou seja, os animais, e nós temos os recicladores, que seriam os decompositores. Então, algo é parecido nessa analogia. Sendo assim, a ecologia industrial, ela divide a mesma visão com uma outra ideia, um outro preceito, que é a biomimética, ambos ainda dando suporte à economia circular. E a biomimética nada mais é do que imitarmos a natureza para conseguirmos realizar a analogia entre sistemas. Então, hoje, ela já é um pouco mais divulgada, mas a biomimética também não é algo recente. Então, vejam só. Nesse caso, nós temos trem-balas no Japão, onde o seu projetor, o seu engenheiro, Nakatsu, no caso, também um grande observador de pássaros, gostou da ideia da implementação dentro do projeto em eficiência pela aerodinâmica de um pássaro, no caso, o martim pescador, e isso possibilitou com que o trem-bala projetado tivesse uma diminuição de ruídos, então menos poluição sonora, uma alta eficiência e menor custo. Isso baseado na natureza. Mesma coisa aconteceu em 1955, então um pouco mais inicialmente, quando a gente já tinha um engenheiro, Jorge de Mestral, que ao caçar percebeu que em sua roupa tinha carrapichos. E isso ficou em sua mente como fazer uma padronização sintética para que patenteasse. E o velcro nasce dessa ideia, que na época, em 1950, década de 50, foi uma grande invenção, né, concorrendo aí depois a aparência a iniciação do zíper, mas ainda em grande destaque, até hoje, importantíssimo. Mas algo um pouco mais ousado a gente vê na Mercedes-Benz. E, nesse caso, eles tiveram uma consultoria em biomimética. A ideia era ir ao Museu de História Natural e encontrar uma espécie que possibilitasse um melhor desempenho na questão aerodinâmica. E eles encontraram o peixe-cofre, um peixe gordinho,
que possibilitava um grande desempenho, e nasceu um projeto em relação a isso para um carro. Da mesma forma que a arquitetura também se embasou em relação à projeção de um shopping em Zimbábue, na África do Sul, onde o cupinzeiro foi utilizado como referência, sendo que a ideia era utilizar-se das mesmas possibilidades de autorregulador, que esse shopping ele não tem utilização de ar-condicionado, nem ele tem uma diminuição excessiva na questão dos custos, para poder ter a temperatura e a umidade autorregulada, e assim o projeto se embasa por meio simplesmente da resistência de um cupinzeiro. Bom, essas são algumas ideias que nascem onde a economia circular ela vai tocar um embasamento maior. Porém, nós temos a sustentabilidade permeando, além da ecologia industrial e da biomimética, permeando de forma mais acentuada na economia circular. Então, qual é a diferença, né? A principal ideia da sustentabilidade, dentro da pesquisa, na nossa visão, quando a gente consulta a realização de projetos, é que a sustentabilidade, ela ainda, por questões de uma evolução de poucas décadas, se baseia em práticas e ajustes de um modelo linear. Então, aquela primeira ideia que nós vimos de economia linear, que tem a extração, o processamento e o descarte, é o que embasa as teorias da sustentabilidade atual não significativamente, mas mais tradicional, onde a gente busca resolver os problemas dessa linearidade. A economia circular, então, ela vem para que seja repensado o sistema e, assim, a sustentabilidade seja discutida com outro olhar. Então, veja que ela possibilita uma nova lente, né, um novo olhar para o que vem a ser sustentabilidade. E, por isso, é importante entender a complexidade da sustentabilidade na hora que faz o projeto de economia circular. Então, se nós não entendermos o que seriam todos os preceitos da sustentabilidade para um sistema com as suas práticas, nós teríamos, de novo, algo vazio, né, ou algo utópico, como muitas vezes é visto no conceito de sustentabilidade. Em primeiro momento, a gente precisa entender a abordagem integrada dentro do nosso sistema em análise. Então, se o nosso sistema é uma cidade, se o sistema é uma indústria, se o sistema é uma política, a abordagem integrada ela consideraria de forma holística todos os vamos dizer assim, atores envolvidos, ou os componentes envolvidos, para que propriedades emergentes dessa integração não sejam esquecidos. Então, um exemplo seria identificar quais seriam os resíduos produzidos na minha cidade para que seja insumo para a minha empresa em relação ao ciclo fechado. Então, quais resíduos existem, quais que eu poderia estar reutilizando dentro da minha projeção produtiva. Um sistema socioecológico ele já tem uma visão de que precisa se entender que existe o ser humano envolto dentro de um sistema que também é ecológico, em questões de escalas temporais e geográficas diferentes, né? Então, supondo que a gente vai estar falando de economia circular e estamos falando de uma emissão de CO2, né? De um gás carbônico. Então, o problema seria, para a natureza ou para o ser humano, entender que o ciclo do CO2 é de 200 anos para depuração. Então, em nível, né, considerando a idade de uma pessoa, isso impossibilita muito a questão de impactos para a saúde pública, dentro de gerações, mas para uma análise mais geológica, isso para o planeta Terra não seria tão significativo. Lógico, desconsiderando outros impactos cumulativos, mas são essas as definições que precisamos ter em mente. Resiliência e thresholds do sistema. A resiliência seria a capacidade que o sistema tem de responder a uma perturbação, e desde que suas funções não sejam atingidas, influenciadas. E, no caso do threshold, seriam os limiares, os limites a serem respeitados para que essa perturbação não rompa essa capacidade de resiliência.
Então, nós precisamos entender isso não só de forma ecológica, mas dentro da economia da empresa também, até que ponto eu consigo fazer mudanças para que o projeto consiga ser desenvolvido a longo prazo. Governança seria você entender toda a integração dos atores sociais, no caso, os seus fornecedores, os distribuidores, a cadeia de suprimento, os seus consumidores, e toda a institucionalização informal e formal que existe com esses atores. Ou seja, a instituição formal, quais são as leis e os direitos que regem essa comunidade, e a informal, como que essa sociedade se comporta. Ela é mais exigente, mais consciente ambientalmente, como nós estamos vendo na Europa com a exigência de leis para a economia circular, ou ela não se incomoda, ainda não tem um avanço em relação a isso, né? Uma consciência verde, por exemplo, social ou até mesmo econômica. A gestão adaptativa, em nível empresarial, por exemplo, seria você conseguir aproveitar as experiências, né, o benchmarking que você tem, para poder aplicar as inovações. Enfim, não seria você continuar no mesmo, né, bater na mesma tecla, e sim conseguir fazer as inovações por meio do que você já tem conhecimento. E os trade-offs é uma relação de perda e ganho. Então, o ideal é entender, dentro das mudanças, nessa transição para a economia circular, quem ganha e quem perde, e também quais são os limiares desses ganhos e perdas. E, por isso, muitas são as sugestões hoje de métodos para a gente poder estar aplicando a economia circular. Na questão de nível empresarial, uma referência que nós temos hoje, dentro das pesquisas na qual nós atuamos na Universidade Positivo, seria relacionada a um pesquisador, Potting, que trabalha uma estrutura, a gente chama de framework de R's, né? Então, muitas pessoas já conhecem as estruturas dos 3 R's, dos 5 R's, né? Reutilizar, reciclar. E, no caso, a gente já tem aqui os 9 R's. Então, essas estratégias foram propostas por ele para possibilitar, é um método, né? Para poder possibilitar uma avaliação se a empresa, no caso, está aplicando economia circular ou se ela consegue alcançar isso como objetivo. Nessa figura, a gente pode entender que a de mais alto escalão seria a R0, recusar que antes mesmo de você repensar de como fazer, redesenhar o seu produto para que ele tenha uma circularidade maior, você recusar um produto que você não visualiza com funções positivas para o meio ambiente, para o meio humano, para o meio econômico, dentro dos preceitos que foram apresentados da ecologia industrial, da biomimética, enfim, da economia circular. Então, esse é o mais alto nível, quando uma empresa decide mudar o seu produto. Não vou fabricar mais isso. Exemplo, celulares, né? O celular ele tem uma obsolescência planejada, mas hoje a gente já tem uma empresa holandesa que, desde 2010, fabrica celulares desmontáveis, né? Então, você pode comprar o celular e você vai ficar com ele, a Fairphone, por muito tempo, porque você só vai abri-lo e trocar os componentes, certo? No caso R0, recuperar, ou R8, reciclar, seria, por meio desse método, uma estratégia do nível mais baixo. Então, quando a empresa fala que ela recicla, ou ela reutiliza, no caso, desculpa, ou ela recupera, não é bem conceituado dentro de um nível alto de economia circular. Então, ou seja, o Potting, ele induz a você entender que não basta você dizer que age buscando a economia circular, e sim qual é o nível de práticas que você tem. Sendo que, por exemplo, reciclagem se utiliza muito de recurso, muito de energia. Então, seria um baixo nível de economia circular. Por isso, a gente utilizou desse método, que existem outros, para fazer essa pesquisa, que ainda está em andamento, com publicação para fevereiro, meados de fevereiro, mas eu já quis trazer para vocês, para terem uma ideia, que algumas empresas brasileiras que estavam numa avaliação
de GRI, ou seja, dos seus relatórios de sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, tiveram seus relatórios representados dentro de uma publicação da revista Exame, para um prêmio de sustentabilidade, e, por meio desses relatórios, nós fizemos uma análise com o método do Potting, para saber se, de fato, elas aplicavam a economia circular, e esses foram os resultados. Então, eu até peço desculpa por estar em inglês, porque a publicação é em inglês, mas possibilita a gente ter alguma noção. Dentre as empresas, a gente tem desde a BASF, a Boticário, a Avon, a Nestlé, Cargill, a Grupo Cataratas, a Light, a CPFL, várias empresas, são 75. E dentro dessa análise, a gente encontra que 36%, a maioria, ainda está na prática ou na estratégia da redução. Ou seja, a gente tem um nível de circularidade específico que é relacionado dentro desse gráfico como aqui, médio, e ele não é tão significativo em representatividade, sendo que o maior nível, ou seja, nenhuma prática economia circular, é destacado em 40%. Então, nós temos que, dentro das 75 empresas, 39% não fazem nada em relação à estratégia de economia circular, e aquelas que fazem, a maioria está dentro da prática de redução. Bom, quando nós fizemos, e existem outros dados, para vocês entenderem, esse seria esse primeiro bloco, recusar, repensar e reduzir, no nível de alto escalão de economia circular. Esse segundo bloco seria médio, uma análise de médio, digamos assim, um nível médio em relação a práticas, e esses dois últimos seriam as estratégias menos consideráveis, ou seja, ele apresenta um nível baixo de prática em economia circular. Esse trabalho ele vai ser publicado com todos os outros dados, como eu disse, no ano que vem. Sendo assim, o que eu poderia estar indicando para vocês é como que nós poderíamos pensar em oportunidades para que novos modelos de negócio para a economia circular nascessem, ou seja, como que a engenharia e outras especialidades poderiam estar contribuindo para a aplicação da prática no Brasil. E esse trabalho da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, trouxe essas formatações de modelos, como produto como serviço, compartilhamento, insumos circulares, recuperação de recursos, extensão da vida do produto e virtualização. Essas seriam as oportunidades para modelos de negócios em economia circular. No caso do produto como serviço, então nós teríamos não a possibilidade de te dar o produto, mas sim a função dele, no sentido de que o consumidor ele não busca quantidade e sim qualidade. Então, pensando que se você não compraria um ar-condicionado, mas sim as horas de climatização. Isso já existe, né? Nós temos o exemplo da Philips Lighting, onde ela desenvolve um projeto de eficiência energética e você só paga pela função da iluminação. E ela realiza toda a aplicação, ou seja, ela desenvolve o projeto, ela instala, ela faz toda a manutenção e a logística reversa da questão da iluminação. No caso do compartilhamento, nós temos tanto o monetizado e o não monetizado. O monetizado a gente pode exemplificar, por exemplo, com o Airbnb. Não sei se vocês conhecem, né? Você tem hospedagem, serviço de hospedagem, de acomodações pelo Brasil todo, pelo mundo, e ela é uma organização que nunca ergueu um prédio, um edifício para realizar esse tipo de procedimento. O não monetizado, existe um aplicativo chamado Tem Açúcar, onde você pode simplesmente solicitar um produto para a sua vizinhança. Exemplo, eu gostaria de usar uma furadeira. Ao invés de eu comprar a furadeira, eu solicito pelo aplicativo e o vizinho mais próximo me possibilita o empréstimo.
Então, essa é uma ideia de não monetizar o compartilhamento do serviço. Os insumos circulares, ele pode vir desde a ideia de você fazer a reutilização, mas principalmente no redesign, né, no repensar o produto. Então, antes mesmo de nascer o produto, como que a gente faz para que ele tenha um loop fechado, um ciclo fechado dentro do sistema, né? Ou seja, dentro do seu ciclo de vida. E aí nós temos, por exemplo, a ideia de uma sacolinha de plástico, mas de plástico de fécula de mandioca, onde nós temos a possibilidade de biodegradar 100% essa sacolinha, e assim a gente tem um loop fechado. A recuperação de recursos. No caso, seria a gente reutilizar, e por isso as críticas, quando nós temos um procedimento produtivo, né, uma etapa produtiva não eficiente, a gente vai ter resíduo, vai ter subproduto, então seria reutilizar ou utilizar esses subprodutos. A Renner já faz isso, então, dentro da sua produção, todo o tecido que não é utilizado, dos cortes que são feitos, eles são transformados em fios reciclados e produzido o que eles chamam de jeans reciclado. Então, é uma nova possibilidade, que é uma linha específica deles, onde eles não têm, então, o resíduo de tecido mais, eles têm um banco de tecido possibilitando essa formatação. Existe uma outra possibilidade na extensão da vida do produto. Nesse caso, nós temos a Embraco, que existe uma unidade aqui em Joinville, se eu não me engano, da Natigênios. Virou uma unidade, até o ano passado, era uma unidade só de negócio voltada para a recuperação de compressores de refrigeração, e eles conseguiam reutilizar 95% em novos produtos, como ventiladores, por exemplo. E, visualizando para essa semana, para a nossa palestra, para me atualizar, eles já ampliaram essa unidade de negócio, então agora eles são do mercado do lixo, então eles recolhem qualquer sucata industrial, ligas metálicas, qualquer coisa. Então, eles já estenderam a possibilidade de recuperar e reinduzir isso dentro de um sistema da sociedade de consumo, né? A virtualização é bem mais simples de entender. Por causa da era digital, nós temos aí a não necessidade, eu adoro usar o exemplo do Netflix, nós não temos mais necessidade de alugar DVDs e CDs, né? Então, não existe o produto físico, e a gente faz o consumo do mesmo jeito, de forma virtual. Então, esses são alguns exemplos de oportunidades. Agora, nós temos uma outra pesquisa em andamento em relação às barreiras. As barreiras para a aplicação da economia circular no nível industrial ou empresarial. Então, nós temos financeiras, estruturais, operacionais, atitudinais ou comportamentais e as tecnológicas. As financeiras, medir os benefícios financeiros da economia circular e rentabilidade financeira. Então, nós entendemos como, dentro da pesquisa, como uma barreira financeira, ao perceber que, quando nós estamos falando em nível empresarial, nós temos uma necessidade de fazer um planejamento estratégico para a transição para a economia circular, ou seja, a longo prazo, modificações de departamento tecnológico, inovação. E isso não possibilita um retorno financeiro muito breve. Então, acaba sendo uma barreira visualizada pela empresa. Na estrutural, a ausência de troca de informações e distribuição da responsabilidade pouco clara. Nesse sentido, entende-se também que, dentro da empresa, geralmente, você não consegue fazer uma troca ideal sobre educação ou em questão de novas técnicas de forma integrada. Então, quando a gente faz uma possibilidade de sustentabilidade dentro da empresa ou de economia circular, ela vai para um departamento específico e não existe a integração dentro da organização. E isso impossibilita todo o processo, porque todos os profissionais envolvidos, e além da empresa no sistema aberto, né, cadeia de suprimentos, fornecedores, enfim. Os clientes, todos eles estão envolvidos na economia circular para possibilitar a logística reversa.
Então, isso não é um caso de um único departamento de sustentabilidade ou de economia circular na empresa. Operacional, gerenciamento da infraestrutura, cadeia de suprimentos. Sim, a dependência da cadeia de suprimentos, né, a dependência de fornecedores dificulta um pouco, isso é o que a pesquisa traz, porque se você vai precisar de resíduos para serem seus insumos em produção, você depende de que todo esse sistema de simbiose, de troca, funcione bem, porque senão você fica na mão. Mesma coisa na questão não só do fornecimento, mas da distribuição. Então, se você vai fazer a venda e a sua venda é por meio de varejo, você não tem controle do seu produto em relação à pós-venda. A logística reversa também é dificultada nesse sentido. Comportamental, percepção de sustentabilidade e aversão ao risco. Muitas vezes não entendo o que é sustentabilidade, quiçá, menos ainda, o que seria economia circular. E aí, isso aumenta muito a aversão ao risco, onde as empresas não se sentem seguras ou, muitas vezes, não acreditam que existe um momento de transição. Tecnológica, design de produto e integração nos processos de produção. Como que eu vou elaborar o meu produto para que ele tenha uma circularidade mais alta? Isso depende de quanto custa. Quais são os profissionais que eu vou precisar? Quais são as mudanças dentro do meu processo? Será que a qualidade desse produto vai ser tão boa quanto o produto que eu já produzia? Então, essas são as dúvidas que nós temos levantado em relação às barreiras para a economia circular. Mesmo assim, por que as empresas estão mudando para a economia circular? Então, nós temos a mitigação de riscos, porque é um caminho que não é muito por opção, né? Nós temos um crescimento econômico, um crescimento populacional, um aumento de número de pessoas dentro da classe média, maior consumo, e nisso a gente consegue perceber dentro do gráfico uma diminuição da disponibilidade de recursos naturais. Dentro desse estudo aqui, da WBSSD, World Business Council for Sustainable Development, que seria um conselho mundial para empresas de desenvolvimento sustentável, eles mostram que, do jeito que nós estamos indo em relação ao crescimento econômico e população, nós vamos ter um aumento, estamos tendo, na verdade, uma utilização, de 40 bilhões de toneladas de recursos naturais por ano. De acordo com o estudo, isso está acima da capacidade da Terra em 400%. Então, significa que a finitude é real e, muitas vezes, a gente vai precisar mudar da forma de pensar no produto, não é nem porque queremos salvar o meio ambiente, mas simplesmente porque não tenho mais o recurso, né? Acabou. A questão da prontidão política. Ainda fazendo uma entonação dentro da mitigação de riscos. Isso dificulta muito na volatilidade dos preços também. Então, a gente estava falando da finitude de recurso, isso é para daqui 50, 100, 200 anos. Mas esse comportamento que a gente está vendo aqui até 2050, então é ali, já está chegando, é para ontem, ele acaba fazendo com que tenha uma flutuação nos preços dos recursos, dos insumos. Então, existe essa dificuldade econômica que traz a insegurança e, por isso, uma aversão maior ao risco dentro da produção. Tá? Então, existe todas essas pressões econômicas, sendo que a prontidão política ela já é uma visão um pouco mais de preparação. Então, pensamos o seguinte, se a indústria se organiza, e é isso que está acontecendo no Brasil nós temos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, mas ela, de forma não significativa, ela não traz economia circular no seu ensejo, mas o que acontece é uma visualização de preceitos para diminuir o descarte para aterros. Tá? Então, é uma visão unilateral de como resolver resíduos. Temos só isso. Sabendo que, eu já comentei que a Europa, e não somente a China, é um dos países com maior destaque na economia circular atualmente,
eles já possuem algumas regras e até legislação para a economia circular. Então, nossa prontidão política no Brasil seria: as empresas elas estão se organizando para praticar a economia circular, né? Não só, né, os agentes econômicos, BNDES, todo mundo, Bradesco, se organizando para fazer fomento para a economia circular. E isso, então, isso está vindo de baixo para cima. Tá? Então, a ideia da prontidão política seria auxiliar, por meio do benchmark industrial, empresarial, a elaboração de políticas públicas e de regulamentação tributária. Porque, ao entender, esses agentes formuladores de política e de lei, ao entender e observar os dados e resultados de uma nova transição, eles conseguem elaborar políticas mais pontuais, e não o contrário. E os benefícios sociais e empresariais. Isso são dados que nós temos em relação aos países que já praticam a economia circular. Empregabilidade, 500 mil empregos adicionais criados somente na França, voltados à economia circular. A redução de energia nítida em todos os projetos em relação à economia circular. De gases de efeito estufa, e aí a gente abraça lá de novo os objetivos do desenvolvimento sustentável. E também protocolos em relação ao Acordo de Paris, né, questões de mudanças climáticas, aumento na segurança de recursos, que nós falamos um pouquinho no gráfico, e aumento de receita por impulsão da renovação na indústria. Por fim, como as empresas podem começar? Então, retomando o que nós já vimos na palestra, a ideia seria trabalhar circularidade de insumos, produtos como serviços, recuperação de recursos, extensão da vida do produto e compartilhamento. Isso foram os nossos modelos que nós vimos naquele slide, onde eu apresentei algumas ideias para vocês. Isso se embasando em 3 tecnologias em especial: digital, física e biológica. Então, quando a gente fala em tecnologia digital, a gente vai poder pensar, por exemplo, em questões de tecnologia disruptiva, que nós chamamos, são as tecnologias transformadoras. A ideia das tecnologias físicas seriam a 3D, tecnologias modulares, todo tipo de tecnologia que possibilita a diminuição de consumo em relação à produção. E a biológica nós chamamos de biobased, ou em cima de fontes renováveis ou recursos biodegradáveis. Essas são as tecnologias que embasam a transição, dentro dos 5 modelos que eu mostrei para vocês. Na nossa pós-graduação, na Universidade Positivo, nós temos esses projetos mais abrangentes em relação à economia circular, por meio de um programa que nós chamamos de IMET, onde nós temos países vinculados, Japão, Taiwan, Marrocos, Alemanha, Portugal. Esses países, eles formam um conselho interno, onde nós dividimos, fazemos trocas de benchmarking e trocamos nossas pesquisas voltadas à economia circular. A Alemanha é a mais forte nesse sentido, por causa do Instituto de Engenharia, que tem as práticas empregadas dentro da universidade, que colabora com todo o sistema de simbiose na cidade. A universidade, ela literalmente conseguiu aplicar na cidade inteira, de ter uma possibilidade de economia circular em nível municipal. E, em paralelo, nós temos projetos diretos, né, específicos para cada eixo da economia circular. Então, em questão de reutilização de recursos hídricos, de água e diminuição, por exemplo, de energia. Né, esses são os principais. Utilização de bioenergia, da biobased, e as possibilidades de publicação, elas são engrandecidas quando a sociedade colabora. Então, eu me coloco à disposição, esse é o meu contato, para possibilitar a discussão em relação à economia circular dentro de empresas ou projetos que vocês venham a estar elaborando, porque esse é um papel da pesquisa dentro da sociedade. Esse é o papel que nós temos em relação à universidade com vocês. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, para que a gente possa aí conseguir a transição da economia circular em nível Brasil
E eu agradeço mais uma vez a paciência. Espero que tenham compreendido uma professora universitária, com alguns conceitos um pouco mais da área de pesquisa, mas agradeço muito a oportunidade. Ok, vamos então, como anunciamos, a uma breve sessão de perguntas. A nossa palestrante, eu já tenho, são duas questões pequenas aqui. O uso da economia circular aumenta o custo final do produto e o investimento em economia circular tem qual tempo de retorno? Bom, são perguntas muito específicas em relação à parte econômica, né? E eu não saberia dizer de forma genérica, já englobando as duas perguntas, porque isso vai depender muito de qual é o produto que nós estamos falando. Exemplo, a CBPAC é ela que faz, atualmente era de São Carlos, foi para São Paulo, e está no Rio de Janeiro, a questão da sacola de fécula de mandioca. E uma dos desabafos, né, do Cláudio foi que, se ele quisesse abrir uma empresa, uma indústria de automóveis, ele conseguiria fazer isso em 5 minutos. Mas, como ele queria fazer sacolinhas de fécula de mandioca, ele demorou uma década. Né? Então, o projeto ele precisa de uma possibilidade de redesign. Né? Então, se não for possível redesenhar esse produto e incorporar as inovações tecnológicas no processo de produção, a gente volta a falar daquela ideia do recusar. E esse recusar e tentar desenvolver um novo produto, ele vai depender mesmo da viabilidade de retorno, que depende também da visão do empresário. Então, se ele não pode esperar de uma forma estratégica, como foi o caso do Cláudio, por uma década para fazer um novo produto, né, isso é um contexto específico para esse tipo de inovação e de retorno. Mas, como tudo, na minha agora visão, como toda inovação, todo processo novo, né, ele tem esse peso de que não tem um retorno imediato, mas já diz, é inovador, né, é algo inédito, possivelmente, ou, no mínimo, raro. E, quando isso não é mais, né, a tecnologia já está tradicionalizada, ela já é executada, o retorno é mais rápido mesmo, é mais fácil. Então, vai depender de qual que é o projeto, qual que é a intenção, qual que seria o produto. Ok. Sem mais questionamentos? Devidamente elucidado as questões, ok? Então, nós convidamos o nosso coordenador da Câmara Técnica de Sustentabilidade, por favor, nosso palestrante espera um minutinho no palco, para que o engenheiro Luciano Carstens possa lhe entregar o certificado de participação e pela sua apresentação nesta noite no nosso evento.